Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda recebemos no programa o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele veio aqui hoje para conversar com a gente sobre os 1000 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. Está em Nova York e eu queria agradecer muito por o senhor ter aceitado o nosso convite no meio de uma agenda lotada, ministro. Antes da gente começar a nossa conversa, ministro. Pois não. Obrigado, Mônica, obrigado, Lavareda, e obrigado à Band News, a todos que estão nos assistindo no Ponto a Ponto. Prazer. Ministro, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou chamar telas que o Lavareda trouxe aqui pra gente. Avaliação do governo Bolsonaro: 22% ótimo, bom, 24% regular, 53% ruim, péssimo, 1% não sabe. Bem, ministro, pesquisa quem vai conversar com o senhor é o Lavareda. Eu queria começar, em vez de começar pelos 1000 dias, por um balanço, eu queria tentar projetar os dias para frente que ainda restam de governo. São muitos os desafios, né, ministro? Nós temos 14 milhões de desempregados, nós temos uma inflação de 10% no acumulado de 12 meses, PIB subiu 5%, mas a gente tem gasolina subindo, eletricidade subindo, uma crise hídrica. Estamos ainda no meio de uma pandemia, de um vírus que tem matado muitas pessoas. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como o governo vai conseguir chegar até o fim do seu mandato, do seu primeiro mandato ou do seu último mandato. Como é que você vê esse contexto difícil, ministro? Primeiro, Mônica, eu acredito muito que o presidente tem tudo para ir para o segundo mandato. Nós temos hoje, eu estou aqui em Nova York, como você falou, uma reunião da ONU sobre telecomunicações, e é impressionante aqui o que a gente está vendo em relação à inflação americana, né? Os Estados Unidos, que sempre, quase nunca teve inflação baixíssima, esse ano com inflação que pode chegar a 6%. Nós temos vendo aqui aumento de preços no supermercado, as pessoas reclamando, algumas pessoas falando que alguns postos de combustíveis com mais de 40% de aumento. Então, essa inflação ela é global. Tanto é que a Bolsa do mundo inteiro caiu ontem devido a esse problema de inflação que tem acontecido no mundo inteiro. Durante a pandemia, as pessoas deixaram de produzir mais, né, e aumentaram o consumo. Então, isso disparou o preço de alimentos, disparou o preço de combustível, de gás. Isso é um reflexo no mundo inteiro. Mas o Brasil fez o seu dever de casa, né? No ano passado, por exemplo, nós investimos 8,5% do PIB, 700 bilhões de reais, dando auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas, onde foi investido só em auxílio emergencial 320 bilhões de reais, que foi muito importante para que nós mantivéssemos a nossa economia funcionando, tanto que o Brasil caiu ano passado 4,1% do PIB, enquanto a maioria dos países europeus caíram o dobro. E esse ano o Brasil vai crescer acima de 5%, quer dizer, mais do que o valor que caiu o ano passado. Então, isso é reflexo de que o governo fez o seu dever de casa, trabalhou corretamente na pandemia. Nós estamos hoje com quase 300 milhões de doses distribuídas de vacinas no Brasil. É uma quantidade muito elevada. O Brasil hoje é o terceiro país que mais aplicou doses no mundo. As empresas, o Congresso dos Estados Unidos aqui estão com um problema altamente positivo. 80 milhões de americanos não querem se vacinar. Nós fizemos vários leilões, né? Leilões de só aeroportos, foram 34 leilões, leilões de portos, de ferrovias, onde nós garantimos já 1.800.000 novos empregos, 1.800.000 novos empregos, de janeiro até agosto desse ano, e esses leilões vai gerar mais de 1 milhão também de novos empregos. Então, acredito que nós estamos vivendo o pior momento, saindo ainda da pandemia, a CPI todos os dias bombardeando o presidente. Nós vivemos um período em que uma grande parte da população que está em casa, gente que perdeu o emprego, gente que teve medo da sua empresa quebrar, e só conseguimos sobreviver por causa
que o governo federal socorreu as empresas, o Congresso Nacional também teve a sua participação altamente positiva, votamos MP do Bem, do Pronamp, onde conseguimos preservar empregos. Agora, temos uma grande quantidade de invisíveis que foram descobertos agora no Brasil, que são pessoas que trabalhavam vendendo cachorro-quente na rua, vendendo água de coco, vendendo cerveja, vendendo pipoca, vendendo biscoito na praia. E com o lockdown, né, com a pandemia, essas pessoas deixaram de ter a sua renda. Por isso que elas estão vivendo hoje do auxílio emergencial ou do Bolsa Família. Mas eu acredito que, olhando para frente, a fotografia de hoje é realmente uma fotografia que estamos saindo aí do caos, do momento, né, muito difícil, mas nós temos tudo para crescer, vendo que o PIB vai melhorar, a inflação do ano que vem já vai se estabilizar no mundo inteiro. Nós estamos vivendo alguns problemas, né, em relação à China, por exemplo, aquela grande empresa que tem uma dívida de 300 bilhões de dólares, que mexeu com o mercado do mundo inteiro. Acredito que o governo chinês possa socorrer essa empresa e vai dar uma estabilizada maior. Algumas incertezas em relação à inflação também, quando estabilizar, vai melhorar o preço do dólar, o valor do dólar, vai melhorar a nossa economia. Eu acredito que os preços vão começar a baixar dos produtos e por isso também o governo e o Congresso Nacional está trabalhando um novo auxílio emergencial, um novo Bolsa Família, né, com um novo nome, para que a gente possa também ajudar essas pessoas que elas hoje acordam sem ter renda. Nós precisamos dar renda a essas pessoas que perderam esses empregos que elas tinham durante a pandemia. Ministro, você remeteu a questão do auxílio emergencial. Essa tela inicial do programa, com a pesquisa, com o último dado do Datafolha, o instituto lá do jornal da Mônica, mostra que o governo tem 22% de ótimo e bom. Os números restantes o espectador já viu. Eu queria lembrar que entre as pessoas, os brasileiros, até 2 salários mínimos, esse percentual é de apenas 17%. Então, esse é o problema básico da avaliação do governo. Nas camadas de maior renda, a partir de 10 salários, por exemplo, a avaliação positiva já duplica praticamente. Mas nesse segmento base da pirâmide é apenas 17%. E esse segmento representa 51% do eleitorado brasileiro, né? Então, o auxílio emergencial, segundo fontes do próprio governo, já tem sido colocado como uma grande expectativa, a grande aposta do governo para reverter esse problema de imagem na base da sociedade. Óbvio que ele não virá sozinho, virá acompanhado desses projetos e desses resultados que o ministro acabou de descrever, que são projetados, são esperados pelo governo para o ano que vem. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, já que eu lido com números, etc., é uma curiosidade que não posso deixar de expressar. Qual é o impacto exatamente, o que é que o governo imagina que, né, a partir da implantação do novo Auxílio Brasil, atingindo perto de 18 milhões de famílias, me corrija se eu estiver errado, qual é o impacto nessa perspectiva da avaliação? Ou seja, 18 milhões de famílias, nós podemos multiplicar por uma base de eleitores por cada família, isso possibilitaria, eventualmente, duplicar essa avaliação positiva, se o impacto for, digamos, se reproduzir automaticamente uma leitura melhor sobre o governo. E, com isso, vou para o número, o governo projeta chegar em dezembro com 30% de ótimo e bom nas pesquisas, saindo desses 22%, que seria um aumento de quase 40% em relação à sua avaliação atual, ministro? Então, Lavareda, primeiro que o presidente ele não acredita em pesquisa, até porque, se for olhar as pesquisas de 2018, o Datafolha, por exemplo, dava que ele não ganhava de nenhum candidato no segundo turno e ele venceu as eleições. É óbvio que nós temos consultas internas, né? Mas o presidente ele realmente é cético em pesquisa. Ele tem um olhar dele, que ele sai na rua, ele conversa com as pessoas, ele utiliza as redes sociais e ele tem um feedback, né, em relação
o que tem acontecido no Brasil, no que pode melhorar. Ele sempre foi contra, por exemplo, qualquer populismo em relação à Bolsa Família. Enfim, ele sempre disse que era a favor, mas não para utilizar de forma como para fazer política. O que existe hoje, que todos nós sabemos, é que pós-pandemia veio uma crise muito grande, né? Essas pessoas que deixaram de trabalhar precisam desse dinheiro. Com o aumento da inflação global no mundo inteiro, o aumento de preços, é óbvio que nós temos que ter também um aumento dessa renda para as pessoas. O presidente já falou, deixou claro nas reuniões, já falou com o ministro Paulo Guedes, que esse novo auxílio não será inferior a R$300. Ele colocou um piso de R$300, em torno de 18 milhões de pessoas, como você bem falou. Esse público ele oscila muito, né? Falando em pesquisas aqui, se você for olhar as pesquisas do ano passado, quando teve o auxílio emergencial de R$600, o número era muito maior, né, na própria Datafolha, comparando com Datafolha do que é hoje. Então, são pessoas que elas oscilam, né, de acordo com a fotografia do dia, né? Então, obviamente, eu acredito que quando isso estiver mais estabilizado, esses números vão melhorar. Mas você sabe que hoje, no momento como estamos vivendo, né, um governante que está sofrendo todo tipo de ataque diário, né, em grande parte, né, da oposição, da mídia, pessoas que ainda lutam por uma terceira via que não vai existir, né? Você mesmo sabe o que ocorreu no ano de 2018 e com a volta, né, que deixaram o presidente Lula elegível, a eleição ficou muito polarizada. Só que muita parte da classe média e uma parte da oposição, da parte do centrão, ainda tem uma expectativa de que possa ter uma terceira via, algo que não vai ocorrer. Hoje existe muita paixão, né, nas duas pontas, paixão e ódio, né? Ali o Brasil está muito dividido. Então essas pessoas que almejam a terceira via, quando virem que essa terceira via não vai ocorrer, vai beneficiar muito o presidente Bolsonaro. As pessoas que existe um vento ainda que sopra no Brasil de antipetismo, né, de centro-direita. E existe ali uma divisão muito grande de nomes. Quando ficar ali Fla-Flu, ficar Bolsonaro versus Lula, Lula vem para o centro do ringue, que hoje ele está assistindo em camarote, ele não faz parte da CPI, ele não tem nenhum tipo de disputa ali nas redes sociais, ou não está sofrendo nada no Supremo. Primeiro que ele entrou pedindo para não em relação ao mérito, né, em relação à forma, e agora ele tem tido vitórias consecutivas no mérito. Então ele está vivendo um período onde ele está assistindo tudo de camarote. Eu acredito que quando tiver a melhora da economia, uma estabilização maior da inflação, um aumento no auxílio emergencial, quando os candidatos de centro, né, de terceira via, virem que não vão sair do canto, isso tudo vai favorecer o presidente Bolsonaro. E você sabe muito bem que você, quando tem 25 ou 30 ou um terço da população, né, ou quase um terço de ótimo e bom, mais 20 e poucos de regular, é um candidato que tem muita força e quanto mais estando, né, no poder. Então, se a eleição fosse hoje, era uma fotografia, mas eu olho para a eleição no ano que vem, eu vejo Bolsonaro com todas as chances de ganhar por todos esses fatores, principalmente o da terceira via. Eu não acredito que existe no ano que vem nenhuma possibilidade do candidato terceira via. Olha o que aconteceu com o Alckmin, né? Ele tinha 14, 15% em 2018 e os votos foram todos para Bolsonaro na última semana, ali nos últimos 15 dias, e Alckmin terminou a eleição com 4%. Eu acredito que tanto vai acontecer do lado da esquerda. Ciro Gomes, por exemplo, vai perder eleitorado para o presidente Lula, o ex-presidente Lula, como os candidatos de centro vão perder eleitor para o presidente Bolsonaro. Então, acredito que o Bolsonaro tem tudo para ganhar essa eleição. Ministro, eu quero fazer uma pergunta, mas antes disso eu queria convidar o presidente Jair Bolsonaro a ler um pouquinho com mais atenção as pesquisas. Eu vi aqui, o Datafolha sempre ele colocou... Ele não vê pesquisa, amor. Mas ele não o Datafolha sempre colocou nem ele vencendo. Nem a pesquisa, Mônica, nem a pesquisa boa, só para você ele antecipar, nem a pesquisa que é boa para ele gosta de ver, muito menos a ruim.
Então, Eu toda queria só pesquisa boa convidar. que eu mando para ele não comenta. Eu queria convidar o senhor, então, se tiver oportunidade, de falar para ele que o Datafolha sempre deu ele vencendo o segundo turno das eleições. Olha, desde abril de 2018, ele com 37, Haddad com 26, muitas oscilações, e terminou na véspera do segundo turno, do primeiro turno, dizendo que ele tinha chance de ganhar no segundo turno, dando ele até na frente Na do última Haddad. semana, amor. A Não, 40, não, teve não, uma pesquisa que em, deu 15 dias antes, 45-39. Pode checar. Eu estou com elas É, aqui, em 14 de abril, em 13 de abril de 2018, olha aí. 37 para Bolsonaro, 26 para Haddad. Mas, enfim, a gente não está aqui para discutir pesquisa. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é a seguinte: uma das grandes questões dos últimos tempos são as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que foram consideradas golpistas. Desde 7 de setembro, ele, de fato, ele recuou, as coisas se acalmaram e as coisas têm corrido normalmente nessa área política. Mas sempre fica aquela dúvida: será que o presidente da República não vai, em algum momento, ressuscitar a questão do voto impresso e colocar em dúvida as eleições brasileiras? A gente pode ter essa tranquilidade de que o presidente da República, de fato, recuou nessa questão, aceita o voto impresso e aceita a legitimidade das eleições, ministro? Mônica, o presidente deu entrevista agora na Veja na semana passada, onde ele deixou muito claro isso. Primeiro que o ambiente hostilizado, quem mais sofre é o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o governo tem muitas entregas, como eu falei algumas aqui, em vários ministérios, entregas importantes, e quando você tem uma discussão política, ela sobrepõe, ela gera uma cortina de fumaça de que a população não consegue ter nenhum sentimento em relação às entregas. Os debates nas casas, nos grupos, nas redes, em qualquer lugar, ela gira em torno ali daquele assunto do dia, né? Que não é um assunto de governo. Então, assim, ele é quem mais quer a tranquilidade, né? Ele precisa dessa tranquilidade para governar. Eu acredito que o movimento de 7 de setembro foi importante, a população mostrou que apoia o governo, muita gente foi para a rua, muito mais gente do que o número divulgado pela PM de São Paulo. É só ver a comparação do movimento 2016 com o movimento agora 2022 e 2021, que é a quantidade de gente que colocaram 1,4 milhão de pessoas naquela época e 125 mil pela PM de São Paulo, foi praticamente similar. Então foi um movimento muito grande, eu fui, participei, eu vi, eu assisti, eu nunca vi tanta gente na minha vida, nem em Brasília, nem em São Paulo. E eu acredito que foi muito importante os atores principais, eu me coloco no meio também, sentar no outro dia para colocar água fria na fervura, né? Eu acho que cada poder tem que estabelecer uma linha invisível ali que não ultrapasse aquela linha para que a gente possa conviver harmonicamente. Quando eu assumi o ministério ano passado, de 18 de junho, nós vivíamos um momento parecido com aquele 7 de setembro. E eu fiz um discurso sobre o armistício naquela época, algo que parecia impossível. Nós ficamos 4 meses ali, sem nenhum conflito, e que foi muito importante naquele momento. Eu acredito que essa mesma conversa, né, entre poderes ocorreu agora de forma silenciosa, né, como é feito em Brasília, né, nos bastidores, e eu acredito que a gente tem tudo para ter um movimento aí, um momento de calmaria. Eu torço por isso, o presidente quer isso, ele declarou na Veja que vai ter eleição ano que vem sim. A questão do voto auditável, não é o voto impresso, como é chamado, foi votado na Câmara dos Deputados, teve uma votação expressiva, foi mostrado ali pelos deputados que representam o povo, que foi em torno de 230, 210, algo assim. Não teve os 308 votos necessários, mas teve maioria se fosse votação simples, um PL. Eu acho que o próprio Arthur Lira, presidente Arthur Lira, tem conversado com o Tribunal Superior Eleitoral para buscar aí uma melhora em relação a isso, que dê ter algum tipo de auditabilidade maior, né, que os representantes dos partidos possam ver isso. Eu acredito que é nesse sentido que os ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral estão trabalhando. Eles não querem também que tenha uma eleição conturbada no ano que vem. Então, isso eu acredito que o processo de Congresso já passou, já houve a votação. Agora é um acordo
entre os poderes. Então, eu não vejo nenhum risco no Brasil que nós tenhamos de não ter uma eleição democrática ocorrendo no ano que vem. Ministro, sobre estratégia de comunicação, houve uma narrativa, estou dizendo no passado, porque acho que isso já foi superado, houve uma narrativa após a eleição do presidente Bolsonaro em 2018, de que as redes sociais elas eram suficientes como plataforma de relacionamento, de comunicação de políticos e governos, por consequência, com a sociedade. Isso tem mudado. Inicialmente, a comunicação do governo parecia seguir nessa direção, mas isso tem mudou substancialmente depois da sua chegada ao Ministério. Como é que o ministro vê exatamente qual é o peso hoje da comunicação online, da comunicação offline, ou chamada de comunicação tradicional, dentro dessa estratégia de relacionamento do governo com a sociedade, ministro, hoje? Lavaredo, eu parto do princípio de números, né? Nós temos no Brasil hoje 40 milhões de pessoas que não têm internet. E que, para ela ter alguma informação, ela tem que assistir a TV aberta. Então, a TV aberta, ela chega em todas as casas. Então, eu acredito que, principalmente para comunicar a distribuição de vacinas, comunicar o auxílio emergencial, comunicar os programas de governo, nós temos que utilizar todos os canais. A internet é muito importante, eu acho que tem ganhado relevância em todos os lugares do mundo. Hoje, qualquer ator político hoje ele repercute muito, né, nas redes sociais. Eu acho que os nossos candidatos no ano que vem vão trabalhar muito em rede social, mas tem que comunicar em todas as áreas. Eu defendo isso, eu defendo que o presidente fale com os outros canais, não apenas os canais que são de direita, mas que ele possa falar em outros canais, até para rebater algumas informações, porque se a gente for olhar muito no Twitter, a gente praticamente fica maluco, né? Assim, hoje em dia tem uma pessoa que, se você apoia o presidente, se você gosta do presidente, se você apoia o governo, você vira odiado e vice-versa. Então a gente tem que parar com isso. Eu via muito o Trump, por exemplo, é porque é genocida, morreu não sei quantas pessoas nos Estados Unidos e tal, está acontecendo genocídio. Eu estou aqui agora, estamos com mais de 2.000 mortes diárias aqui nos Estados Unidos. O presidente não é mais o Trump, o presidente é o Biden. E nenhuma rede que chamava o Trump de genocida, por exemplo, no Brasil, nenhum veículo chama o Biden. Por quê? Porque escolheram que era o Trump. Então, não é o número de mortes, né? É a pessoa. Então, eu acho que o desafio nosso, eu acho, de todos os atores políticos, da imprensa, é que a gente possa discutir, debater sem paixão, né? Tentar entender o outro lado. Muitas vezes eu me coloco no lugar da pessoa, quando ela está falando algo, né, contra mim ou contra o governo, para tentar entender e tentar discutir, tentar debater. Então, eu vou sempre defender, Lavareda, que o governo se comunique em todas as linhas. Eu sou contra se comunicar apenas na rede social ou apenas na TV aberta. Eu acho que o governo precisa se comunicar. Estamos vivendo pandemia, não dá para a gente ficar só dentro de um núcleo. Ministro, nós vamos ter em novembro o leilão já foi aprovado o edital do leilão do 5G, que deve acontecer no dia 4 de novembro, vai movimentar 50 bilhões, né? 163 bilhões de investimentos em 2 décadas. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, quer dizer, quando é que nós vamos ter essa tecnologia já implantada em todo o país e como fica a questão da geopolítica internacional, do Brasil inserido nisso, quando a gente tem aí essa disputa tão selvagem, até a gente pode dizer, nos bastidores, né, entre os chineses, que querem ganhar esse leilão, e os norte-americanos, quer dizer, não apenas no Brasil, mas no mundo. Então, Mônica, tem uma falta de compreensão em relação ao leilão. Primeiro que o leilão está alçado em 46 bilhões de reais, que é o valor mínimo das 4 faixas. E o próprio presidente da Nokia deu entrevista que nos próximos 15 anos o Brasil vai receber 1,2 trilhão de dólares. Né? Serão muitos investimentos que a gente vai ganhar.
nós estamos falando que só no agronegócio a gente vai ter um crescimento de 10 a 20% por ano no PIB. Nós teremos um crescimento, nós teremos telemedicina funcionando no Brasil, nós teremos todos os setores, a educação, por exemplo, nós temos 85 mil escolas no Brasil, onde 7 mil não tem internet. E as outras 78 mil escolas têm no máximo 3G. A gente vai ter 90% das escolas, 85%, com 5G puro, o 5G standalone, e os outros 13 mil escolas restantes, os outros 15%, com 4G ou com 5G non-standalone, que é o 5G rápido, mas sem a latência baixa. E as escolas rurais, por exemplo, do Brasil, a gente vai cobrir todas as localidades. O 5G, o 4G vai entrar nas escolas rurais de fibra ótica, enquanto isso nós estamos levando via Wi-Fi Brasil. Nós temos um programa do Ministério que a gente leva um satélite para a localidade, já levamos para mais de 11 mil escolas, já levamos para 15 mil pontos. Esse programa tem ajudado a tirar as pessoas do escuro, as pessoas que estavam nas zonas rurais sem internet. Hoje são 9 milhões de pessoas, Mônica, que nós levamos só com o Ministério. O governo Bolsonaro levou internet para 9 milhões de pessoas e até o ano que vem vamos levar para mais 20 através do Wi-Fi Brasil. Como o leilão foi não arrecadatório, esses 46 bilhões, quase 40 bilhões, serão para investimentos. O que é que a gente vai fazer com isso? A gente vai resolver o ecossistema de telecomunicações no Brasil, que passou 20 anos sem receber recursos do FUST. O FUST foi criado, é um fundo de universalização de telecom, que já foi sem valores, sem trazer para o valor real, já recebeu 23 bilhões de reais, e esse valor só foi usado para o superávit primário na União, nunca voltou para o setor. Por isso que estamos em pleno 2021 com 40 milhões de pessoas sem internet. O leilão vai fazer o quê? Vai pegar o dinheiro do leilão, vai levar a internet para essas 40 milhões de pessoas, vai colocar 5G em todas as capitais no ano que vem, vamos levar para todas as rodovias federais, vamos levar para os setores, vamos cobrir o agronegócio, que só tem 23% de cobertura. Aí ficam falando dessa briga geopolítica, deixa eu explicar. A China e os Estados Unidos não vão participar do leilão dia 4 de novembro. Quem vai participar do leilão são as teles. Quem vai participar do leilão é a Claro, é a Vivo, é a TIM, são os provedores regionais, como a BrisaNet, por exemplo, que recebeu uma debênture incentivada no ano passado do Ministério de 500 milhões, fez o seu IPO e arrecadou mais 1,5 bilhão de reais. É uma empresa que tem feito um grande trabalho ali na região Nordeste. Já é número 1 em João Pessoa, vai passar a ser número 1 em Natal, está entrando na Bahia, tem provedores regionais fortes no Paraná, em todos os lugares. Então, assim, essas empresas, quando elas vencerem o leilão, aí depois disso elas vão adquirir os equipamentos. Aí tem equipamento sueco, tem equipamento chinês, tem equipamento japonês, tem equipamento coreano, tem equipamento finlandês. Então, essas empresas vão oferecer equipamentos para as teles. Aí que vai entrar a briga geopolítica. Aí os Estados Unidos, por exemplo, que estão na briga com a China, principalmente nessa questão de semicondutores, que são os chips de internet. Hoje está faltando chip para fazer carro, por exemplo. A Volkswagen teve um lugar que fechou a fábrica, porque um carro hoje precisa de 1000 chips. E quem comanda esses chips, hoje 70% deles são feitos em Taiwan, o restante nos Estados Unidos, 15% na Coreia do Sul. Aí vai ter essa briga geopolítica. Com certeza os Estados Unidos vão conversar com as teles, vão oferecer funds, né, vão oferecer recursos para que elas possam adquirir os equipamentos europeus. E a gente colocou uma limitação aonde empresas que têm uma vulnerabilidade maior, né, não vão participar da rede privativa. Então o governo vai poder decidir, porque o leilão, depois que tem um leilão, vai para a mesa do presidente. O que é que a gente colocou? O que a gente colocou é o que a Alemanha fez, o que o Japão fez, o que todos os países estão fazendo. Uma rede privativa de governo é diferente da rede privada. Dentro dessa rede privativa só vai ter um fornecedor de equipamento. Por quê? Se tiver 5 ou 6, tiver algum tipo de vazamento, o governo não vai saber de onde veio. Se tem uma empresa só, a gente vai saber de onde veio e vai poder cobrar.
Então, lá a gente colocou uma regra, sim, que tem várias especificações, que empresas, por exemplo, que tem no seu acordo de acionistas algum sócio que seja sócio ou fundador ou membro de um partido político não pode participar, que é a lei brasileira. Então, dentro dessa rede privativa, sim, a gente colocou uma questão geopolítica dentro. E fora, a gente vai assistir a briga dos americanos que estão indo para o Brasil e conversando com as teles. Então, isso aí é o setor privado mesmo que vai se entender posterior ao leilão. O leilão não tem participação nem da China, nem dos Estados Unidos. Ministro, vamos para a última pergunta, estamos estourando o tempo, Lavareda, vamos... É na mesma tecla, é só para o espectador ficar sabendo a estimativa de tempo. Originalmente estava anunciado que estaria generalizado o 5G para todos os municípios brasileiros até 2029. E as capitais já contariam o 5G em 2022. Houve mudanças nesses prazos. Qual é a expectativa hoje do governo do ponto de vista de cronograma para a implantação efetiva, ministro? Lavareda, o cronograma está mantido. A gente vai ter o 5G funcionando nas 27 capitais até julho do ano que vem. Não é toda a capital, né? A gente coloca um número, todas as capitais receberão o 5G, mas não a capital inteira, porque a gente coloca o número de antenas que as teles têm que colocar por ano. Então, depende da população. Então, todas as capitais receberão o 5G o ano que vem. Aí, 2023, as cidades acima de 200 mil habitantes, vai decrescendo, até as cidades abaixo de 30 mil habitantes e depois as pequenas localidades, encerrando o prazo total até 2028. Então, está mantido o cronograma. Aí, em Recife, por exemplo, onde você nasceu, e Natal, onde eu nasci, vai ter o 5G funcionando em julho do ano que vem. Não cobrindo toda a sua cidade, mas já cobrindo uma parte da cidade que ao longo do tempo vai cobrindo toda. Bem, ministro, infelizmente chegamos ao fim do programa. Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, direto de Nova York. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Obrigado, Lavareda. Obrigado a Band News. Foi um prazer. E você pode assistir a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.